Eu acho que é isso e vamos lá. Bom, primeiramente, a tabela periódica, do jeito que a gente conhece hoje, nas organizações características que nós conhecemos hoje, foi criada por Mendeleev, esse senhor gentil, boa pinta e gostoso que está aparecendo na tela de vocês, basicamente no século XIX. Ou seja, você tem desde o primeiro modelo de Dalton, do século XVII, até o século XIX, até a criação da tabela periódica por Mendeleev, mudando várias vezes por várias tabelas, vários elementos químicos, vários químicos tentando encontrar um jeito de achar características que se repitam nos elementos para poder organizá-los. E até isso não deu certo. Nós tivemos tabelas que tentaram usar a massa do elemento químico para padrão, outras tentaram usar a forma como o elemento químico aparece na natureza como padrão, mas nunca tinham, de certa forma, uma característica específica. Foi então que Mendeleev parou e viu, nossa, mas se eu pegar os átomos e colocá-los em ordem crescente de número atômico, eu vou ter alguma coisa. Eu vou ter uma ordem crescente de raio atômico, que são características que nós vamos aprender na próxima aula. Mas vamos ter uma ordem crescente de raio atômico, de massa vai estar crescente também. Então, foram quesitos que ele foi analisando e foi vendo que batiam, tudo somava. E ele decidiu que o número atômico era a característica que ele precisava para ordenar os elementos químicos. E aí ele dividiu todos os átomos em grupos ou famílias, como eles consideravam na época, que são as colunas da tabela periódica, e os períodos, que são as linhas da tabela periódica. Mas nós vamos falar direito sobre cada uma delas. E fazendo tudo isso, ele percebeu ainda que os metais ficavam juntos, os ametais ficavam juntos também, e depois os gases nobres, que ele não deu essa nomenclatura, mas também estavam todos juntos. Então ele foi vendo que tudo batia, tudo somava, foi perfeito. Ele juntou a fome e a vontade de comer. Somou direitinho. Podia fazer outras analogias, mas acho que essa aí foi a que saiu mais politicamente correta, né? Bom, primeiramente, grupos e famílias. Grupos, que é como nós chamamos hoje, que é a forma mais adequada, ou famílias, que, como chamavam antigamente, são as colunas, que nós temos de colunas 1 a 18. Antigamente você também tinha coluna 1A, 2A, 1B, 2B, 3B, mas hoje a gente só chama de 1 a 18 mesmo, que é a nomenclatura que a IUPAC considera mais adequada. E não Mendeleev, mas ao longo do tempo foram adicionando os outros elementos químicos, obviamente, porque no século XIX você não conhecia todos os elementos químicos que nós conhecemos hoje em dia, mas foram percebendo que sempre no mesmo grupo, numa mesma coluna, juntavam-se, agrupavam-se elementos químicos com propriedades semelhantes. Você sempre tinha isso em toda coluna, em todo grupo. Mas você tem outra coisa mais importante ainda para definir os grupos. No mesmo grupo, fazendo a distribuição eletrônica de cada átomo no estado fundamental, você tinha que no mesmo grupo os subníveis energéticos sempre eram os mesmos. Sempre. Com exceção dos lantanídeos e dos actinídeos, que são esses que ficam aqui separados abaixo da tabela periódica. Ah, mas você vai pensar para mim, Pita, mas por que você tem essa parte separada da tabela periódica lá embaixo, que são os lantanídeos e os actinídeos? E eu te digo agora, nesse exato momento. Você pode perceber que ali na tabela periódica, nos metais de transição externa, que é uma outra nomenclatura que nós vamos ver daqui a pouco, você tem dois quadros em branco. Esses dois quadros em branco correspondem respectivamente ao de cima ao lantanídeo e o de baixo ao actinídeo, que são vários grupos que se encaixam naquele espaço. Mas por quê? Porque eles também têm subnível D1? Não, isso aí já tem mais a ver com o período que eles se encontram, com a linha que eles se encontram. Mas todos os lantanídeos e todos os actinídeos terminam de F1 a F14. O que vai definir qual é lantanídeo e qual é actinídeo é o período em que eles se encontram de fato. Mas eles não têm o mesmo subnível energético, por exemplo, dos que terminam em D1, que são os que estão acima dele, ali na coluna, que seria a coluna 3. Mas isso é algo que vocês vão testar, vão fazer várias vezes, vocês vão pensar, caramba, esses átomos têm o mesmo subnível energético, então eles devem ficar na mesma coluna. Agora, nós vamos para a nomenclatura de cada grupo e cada família. Nós temos uma divisão macro e outras divisões micro. Uma divisão macro são os elementos representativos. São elementos químicos que apresentam um comportamento químico menos complexo que os demais. Os metais alcalinos, que são essa primeira coluna em roxo, essa daqui,
terminam todos com a distribuição eletrônica de S1. Depois a gente vai ver o que significa isso, mas todos eles terminam em S1 e vão ficar cátions monovalentes. Eles sempre numa interação atômica com outros elementos vão ficar mais um. Sempre. O sódio, o potássio, o lítio, o rubídio, todos eles vão ter essa terminação, vão terminar em S1. Depois vai ficar mais fácil de realizarem isso. Mas, por enquanto, vamos só com as nomenclaturas. Depois nós temos o grupo 2 da tabela, que são os metais alcalinos terrosos. Eles têm uma distribuição eletrônica que terminam em S2. O que seria que eles têm o subnível mais energético, como sendo o S com 2 elétrons na última camada. Esse 2 ou 1, como eu já disse na aula de distribuição eletrônica, significa que você tem essa quantidade de elétrons naquele subnível. Ou seja, os metais alcalinos têm um elétron no subnível mais energético, que é o S. Mas qual S? Pode ser o 1S, pode ser o 2S. Na verdade, 1S é só o hidrogênio. Ele não se encaixa em nenhum desses grupos ou famílias. Hidrogênio é o hidrogênio. Mas 2S, que é o lítio, 3S1, que é o sódio, 4S1, que é o potássio, e assim por diante. A mesma coisa o berílio, que nós vamos ter 2S2 como sendo o subnível mais energético do berílio. Nós vamos ter o 3S2 como sendo o subnível mais energético do magnésio. Por quê? Nós vamos ver depois em períodos, mas quanto mais embaixo na tabela periódica, maior é o número de camadas que aquele elemento tem. Então vai depender muito disso. Mas vamos continuar aqui com as nomenclaturas. Estou jogando várias coisas ao mesmo tempo, mas o que importa aqui nesse momento são as nomenclaturas dos grupos. A gente tem aqui, depois, o grupo do boro, que pula para ser outro elemento representativo, lembrando que aqui temos apenas os elementos representativos. Depois, nós temos o grupo do boro, que termina em P1, que o subnível mais energético dele é o P com um elétron nesse subnível. Aí nós vamos ter o grupo do carbono com P2, o grupo do nitrogênio com P3, que essas nomenclaturas são mais fáceis de você decorar, né? Porque é só boro, carbono, nitrogênio. E aí, outra, que é os calcogênios, que é o oxigênio, e os halogênios, que é o que começa com o flúor. E por fim, nós temos os gases nobres, com exceção do hélio, que não termina em P6. Mas o que significa? Todos os gases nobres, vocês vão ver que isso tem a ver com a regra do octeto, mas todos os gases nobres eles ficam estáveis, já são átomos estáveis devido à regra do octeto, mas eles terminam em P6, menos o hélio, que é um gás nobre que termina em S2, porque ele só tem uma camada, a única camada dele é a camada K, então ele não tem como ter um subnível P, porque como a gente viu na outra aula, a camada K só tem um subnível, que é o S. Então, assim como o oxigênio, o hélio só tem uma camada e ele tem 2 elétrons nessa única subnível dessa camada. Logo, ele vai ficar estável com esses 2 elétrons. Mas é isso. A nomenclatura mais difícil de você decorar qual é a do calcogênio e do halogênio. Mas como eu faço para decorar? Como eu, Pita, faço para decorar isso daí? Eu lembro que o cálcio, ele está lá no começo. Não sei porquê, mas eu lembro que o cálcio está no começo. Então, se o cálcio está no começo da tabela periódica, que ele está lá no grupo 2, o calcogênio vem antes do halogênio. Por quê? Eu não sei. Eu pensei nisso e eu decoro assim e funciona. Eu penso que o cálcio vem antes porque ele está no começo da tabela periódica. Talvez para alguns de vocês não funcione esse macete, mas para mim funcionou. Então, segue a bola do jogo. Vamos lá. Os outros grupos ou famílias são os elementos ou metais de transição, que vai do grupo 3 ao 12. Mas os metais de transição, eles têm outras 2 subdivisões, que são os metais de transição externa e os metais de transição interna. Primeiramente, nós temos os metais de transição externa, que são todos aqueles integrados na tabela, que estão dentro da tabela. E o subnível mais energético dele vai variar de D1 até D10. Ou seja, nós temos D1 começando ali com o escândio, eu acredito que seja escândio, não consigo ler direito, e vai D2 no titânio, D3 no... Tá complicada a leitura, hein? Mas vai até o D10 no zinco. Essas são os subníveis mais energéticos. E nós temos os metais de transição interna,
que são todos aqueles que estão na parte de baixo da tabela periódica, como nós já vimos, que são os lantanídeos e os actinídeos, e eles terminam de F1 até F14. São esses os elementos. Ah, mas Peter, como é que eu faço para saber qual que é o externo e qual que é o interno? Bom, eu decorei assim. O interno é aquele que está dentro do externo. Você pode ver que no externo você vai ter todos os elementos e vai ter dois quadradinhos ali que são os lantanídeos e actinídeos, respectivamente. Logo, o interno está dentro do externo. O que faz sentido, né? Você pensa, não, o interno é o que está dentro do externo porque ele é o que forma outras subdivisões. Para mim, fez sentido, pelo menos. Tá, eu tenho que parar de ter esses esfarmos aqui, senão você vai ficar com medo. Mas é isso aí, vida que segue. Depois, períodos. Períodos são as linhas. E o que significam essas linhas? Cada linha representa o número de camadas que um elemento vai ter. Por exemplo, nós temos a primeira linha, que é o K, que são o hidrogênio e o hélio. Como eles só têm 1 e 2 prótons, respectivamente, eles não podem ter mais de uma camada de elétrons. Camada, nesse caso, é que estou falando da distribuição eletrônica. Então, o número de linhas, o número do período ao qual ele corresponde, é igual ao número de camadas que certo átomo possui no estado fundamental na distribuição eletrônica dele. Lembrando que não tem nada a ver com o subnível mais energético, mas tem a ver com a camada de valência, com a última camada dele. A gente falou isso de camada de valência, subnível mais energético, na aula de distribuição eletrônica. Mas camada de valência, quantas camadas ele possui? Mas não necessariamente tem a ver com o subnível mais energético. Por exemplo, nós temos que o zinco, que está aqui, ele tem número atômico 30, possui como distribuição eletrônica dele o subnível mais energético sendo o D10. Mas não quer dizer que é o 4D10 porque ele está no período 4. De fato, o subnível mais energético dele é o 3D10. Mas o 4 é o número de camadas que ele possui. Porque se você lembrar, na distribuição eletrônica, não é a camada de valor mais alto que fica por último, mas é o subnível mais energético. Então você vai ter camadas maiores antes do subnível mais energético. Então um macete que eu costumo fazer é que nos metais de transição externa, para você saber qual é o subnível mais energético, é só você pegar o período que ele se encontra e subtrair 1. E depois manter o subnível. Por exemplo, vou pegar aqui um aleatório. O ouro, que tem número atômico 79. Eu vou colocar a distribuição eletrônica dele aí na tela, mas eu não vou fazer ela aqui para vocês. Eu vou jogar. Mas nós sabemos que o ouro de número atômico 79, ele vai terminar no subnível D9. D com 9 elétrons nesse subnível. Por quê? Porque ele está se você for contando, vai ter D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, que é onde está localizado o ouro. Mas qual é a camada que está esse subnível? Você vai ver que o período do ouro é o período 6. Logo, você vai subtrair 1, vai dar 5, e é esse o subnível mais energético do ouro, 5D9. Isso você pode fazer com vários outros elementos dos metais de transição externa. Contudo, quanto aos metais de transição interna, que são os lantanídeos e os actinídeos, você vai fazer essa mesma conta, mas subtraindo 2 do período que eles se encontram. Os lantanídeos se encontram no sexto período da tabela periódica. Sendo assim, o P é a camada de valência deles, é a última camada. Mas o subnível mais energético vai ser o F, né, que nós já sabemos, só que vai ser menos 2. Por exemplo, eu vou ter aqui o lantânio, que tem número atômico 57. Para eu saber o subnível energético dele, eu vou deixar a distribuição eletrônica dele na tela, mas tem um jeito muito mais fácil. Você só vai pegar a posição em que ele se encontra entre os lantanídeos, que é a primeira, logo ele vai terminar em F1. Se fosse a última, ele ia terminar em F14, assim por diante, F1, F2, F3, F4. Mas ele vai terminar em F1, e a camada que vai ficar esse subnível mais energético é a 4. Por que a 4? Porque eu vou pegar o número de camadas que ele tem ao todo, que é 6, e vou subtrair 2, que vai ser 4. Logo, todos os lantanídeos vão ter como subnível mais energético a camada 4.
sendo 4F1, 4F2, 4F3, assim por diante, dependendo do número atômico. E dos actinídeos vai ser a camada 5. Mesmo sendo como camada de valência 7, a camada 5 vai ser a que vai conter o subnível mais energético. E quanto aos gases nobres e quanto aos ametais? Esses é mais fácil ainda. Todos eles vão terminar em P1, P2, P3, P4, P5, P6, e de acordo com o período que eles estão. Então, o boro, ele vai terminar em P1, porque ele está entre os primeiros ali, de fato, né, da tabela, como a gente pode ver aqui nesses grupos. Ele vai terminar em P1, e vai ter como camada a camada 2, porque é o período em que ele se encontra. Ele vai estar no 2P1. O alumínio, embaixo do boro, vai estar no 3P1. O cloro, lá do outro lado, vai estar no 3P5. E os gases nobres vão todos terminar em P6. Vai estar, respectivamente, com exceção do hélio, vai estar, que o hélio vai ser 1S2, vai ter 2P6, 3P6, 4P6, 5P6, à medida que ele vai descendo na camada. Eu espero que tenha ficado claro essa explicação, mas ao longo do tempo vocês vão ver que isso aí você vai pegar com exercícios. Para você decorar qual termina em S1, qual termina em S2, qual termina em D1, D2, vocês têm que fazer bastante exercício, não tem jeito. É o jeito. É a única forma de fazer isso. Mas eu vou passar uma listinha para vocês exercitarem isso, porque eu acho que os exercícios da apostila não são tão específicos assim, mas para coisa braçal. Mas além da apostila, eu vou passar uma listinha ao longo dessa semana. Eu espero que vocês façam. Eu não sei se vocês gostaram da outra lista que eu fiz só com esses vestibulares que vocês estavam pedindo nos formulários. Tentei pegar todos os vestibulares que vocês falaram, Mackenzie, FGV, mas vou fazer isso bem para trabalho braçal mesmo. Mas vamos lá. Agora, metais, ametais e gases nobres. Essa classificação ela vai depender mais de uma característica físico-química dos elementos. E cada classificação vai ocupar uma região específica da tabela. Você lembra ali de ter comentado que os metais ficam em certo local, os ametais ficam em outro. E isso é bem detalhadozinho e bem organizado, vocês vão ver agora. Aqui eu coloquei um exemplo dos metais, né? Que alguns tipos de metais que existem. Os ametais que aparecem na foto do lápis aí, que seria o carbono na grafite e de certa forma, o iodo também, que tem na grafite. E os gases nobres que estão ali à direita. Vamos lá, os metais. Os metais, eles estão ocupando aí todos em laranja aí na tabela, que eu dispus exatamente para descrever onde fica cada local. Essa tabela ficou bem bonita, para falar a verdade. Não sei quem fez, mas peguei do Google, né? Mas enfim, os metais, no geral, eles vão ocupar toda aquela linha ali em laranja, sem exceção. Mas você vai ter que muitas teorias vão dizer que esse azul que está em semimetal é de fato metal, alguns deles. Se no caso é o USB, o telúrio, que é o Te, o polônio, o LV, que se não me engano é o lívio, eu não lembro direito qual é o nome. Mas muitos químicos vão dizer que esses semimetais são metais de fato. E por que eles são classificados como metais? O que faz eles serem classificados como isso? Você fazer uma arma com ele, você poder socar ele e não quebrar? Não. Os metais, em geral, são bons condutores elétricos e também de energia térmica. Você pode ver que toda vez que você tiver um metal, em geral, ele vai passar uma corrente elétrica sobre ele. E se você pegar um ametal, não vai passar uma energia elétrica tão boa, como é o caso da borracha. Você sabe que a borracha não é um metal, é um ametal, formada de ligas de carbono, entre outros. Mas, enfim, e também são ótimos condutores de energia térmica. Quando você encosta numa barra de metal, quando está muito frio, você vê que ela está muito mais fria que o que está ao redor dela. Mas é porque ela vai ter essa conversão de energia térmica muito mais forte que as outras. Ao mesmo tempo que ela recebe muita energia, ela perde muita energia muito fácil também. Isso aí vocês vão ver em química. Mas, por exemplo, quando você esquenta uma barra de metal, ela fica quente muito rápido, que ela é uma boa condutora de energia térmica. E também elas têm uma ductibilidade muito alta. O que é essa ductibilidade? Você poder transformar em espada, em lâmina, em fio. Você vai ver que é muito fácil fazer uma espada de ouro, uma espada de ferro, e ela não ficar brochando. Você vai ver que se você fizer uma espada de borracha,
ou então uma espada de plástico, muitas vezes você vai conseguir entortar ela muito fácil, ela vai cair. Mas os metais não, eles conseguem ficar dúcteis, ou seja, eles podem ficar duros sem perder propriedade, continuam com a mesma característica. Muitas vezes eles não ficam nem mole, eles continuam duros. Mas no caso do cobre, por exemplo, você consegue transformar ele em um fio e ele não perde propriedade. O caso do ouro, que é o elemento da tabela periódica que possui maior ductibilidade, você consegue ter as lâminas mais finas do mundo são feitas de ouro, porque mesmo tendo uma milimetragem, uma largura mínima, ele ainda continua ereto lá, ainda continua tranquilaço. E a temperatura ambiente são sólidos, com exceção do mercúrio, que é líquido. Todos os metais, sem exceção, a temperatura ambiente são sólidos, com exceção do mercúrio. Na verdade, eu falei sem exceção, né? Mas todos os metais, com exceção do mercúrio, são sólidos. Todos. Com exceção do mercúrio. Há metais. Os ametais, no geral, eles são o oposto dos metais. Eles são maus condutores de... eles vão formar substâncias que são má condutores de energia elétrica e de energia térmica, menos o carbono, que na forma de grafite, né? Quanto à energia térmica, porque vocês sabem que o carvão queima muito, mas todos os outros não vão pegar tanto fogo, assim por dizer, né? Quanto à energia térmica, não vão esquentar tão fácil, não vão conduzir, né, eletricidade. E eles não são tão bem transformados em fios, em lâminas. Eles não são muito dúcteis. Você vê que para você deixar o carbono o mais fino possível, ele vai quebrar. Tem uma ponta de grafite, cadê? Eu tenho uma grafite aqui, ó. Ah, aqui. Uma ponta de grafite 07, por exemplo. Tá aqui. Em teoria, ela tá transformada em fio, né? Sendo transformada em um ducto aqui. Mas se eu fizer uma forcinha, pronto, quebrou. Todo mundo já passou raiva com isso. Quanto menor é a ponta da grafite, mais fácil ela é de quebrar. Então, não são tão dúcteis quanto o ferro. Se a ponta da grafite fosse feita de ferro, quero ver você quebrar tão fácil assim. Mas você me escrever também. E aí, quanto ao estado físico deles, vamos ter que são gasosas à temperatura ambiente o oxigênio, o nitrogênio, o hidrogênio, o flúor e o cloro. Isso mesmo, o cloro não é líquido à temperatura ambiente. As questões vão tentar fazer você pensar que ele seja líquido à temperatura ambiente, mas ele não é. E líquido à temperatura ambiente, o único metal que faz isso é de fato o bromo. Os outros metais vão ser sólidos. Aí você, ué, mas como assim? A metal não era para ser o oposto dos metais? Tá, mas a temperatura ambiente, a maior parte deles vai ser sólido. Com exceção do oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, flúor, cloro e bromo, os outros são sólidos. Aí aqui os gases nobres em roxo ali do lado vão formar substâncias químicas inertes. O que significa isso? Que elas não vão não vão participar de reações químicas na natureza. Você não vai ter, por exemplo, na natureza um composto de neônio e carbono, de neônio e berílio. Os que nós temos são neônio puro, hélio puro, argônio puro na natureza. Mas, obviamente, o ser humano, como ele é um ser muito egocêntrico, ele gosta de desafiar as leis da natureza e faz reações químicas com esses gases nobres e outros metais. Semimetais. Os semimetais possuem propriedades intermediárias entre os metais e metais. E, de modo geral, eles são sólidos à temperatura ambiente. E você vai pensar, tá, mas quais são as características dele? Eles são de características intermediárias entre os metais e os ametais. Ou seja, eles não são nem bons nem ruins condutores de energia, eles são medianos e de energia elétrica também. Eles não possuem má ductibilidade nem boa ductibilidade, mediano também. Mas tem muitos estudiosos que falam que os semimetais, na verdade, não existem. Mas que o boro, o silênio, o germânio e o arsênio são ametais e os outros são simplesmente metais. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que foi bem mais curta, né, como vocês podem ter visto. Tem mais uma foto do meu cachorro perfeito, que eu adoro colocar a foto dele em tudo. Mas eu vou fazer essa listinha para vocês, vou passar no direcionamento os exercícios da apostila que eu quero que vocês façam. E eu espero que vocês tenham uma boa Semana Santa, um bom feriado, uma boa Páscoa, né?
E é isso. Qualquer sugestão, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem vir de zap. Vai estar no direcionamento mais uma vez. E muito obrigado por assistir até aqui. Até mais.